Boa tarde a todos os cidadãos que acompanham essa audiência pública. Tendo em vista as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, Covid-19, classificado como pandemia pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e devido aos dispositivos legais de saúde e sanitários, com recomendações de isolamento e distanciamento social, e, diante do novo cenário econômico orçamentário, que acontece em decorrência da pandemia, o Poder Legislativo Municipal decide realizar essa audiência pública do projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, por meio da transmissão online, por determinação do presidente, o senhor Davi Aparecido de Oliveira, e da mesa diretora. Isso se faz necessário pelo compromisso com a transparência e a boa gestão dos recursos e bens públicos. É impossível hoje mensurar os efeitos financeiros e econômicos para projeções orçamentárias futuras dos entes públicos, PIB nacional e mundial, que, segundo noticiado nos jornais, deve ter uma queda de 8% no Brasil nesse ano de 2020, mas isso não é motivo para que se deixe de fazer. Informamos que o material da audiência pública e os anexos do projeto de lei estarão disponíveis no site da Câmara e que o horário de funcionamento da Câmara nesse período de pandemia é das 9 às 15 horas. Para que se tenha acesso às informações dessa audiência pública, basta com que você entre no site da Câmara de candidomota.sp.gov.br e você vai em Financeiros, Lei de Responsabilidade Fiscal LDO 2021, onde você vai encontrar todos os anexos que fazem parte, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O material apresentado está aqui em PDF, basta você clicar aqui em cima que ele vai abrir para que você possa verificar e poder acompanhar e tirar suas dúvidas posteriormente, tá? Então é só entrar no site e clicar em Financeiro LDO 2021. Projeto de Lei 2741 de 2020. LDO 2021, Câmara Municipal de Cândido Mota. Metas e riscos fiscais. O Estado e a sociedade. Nos primórdios da civilização, quando as famílias viviam isoladas, lutando apenas pela sobrevivência, o Estado não existia. Somente quando as sociedades tornaram-se mais complexas, com muitos agrupamentos humanos, a disputar um número infinitamente maior de necessidades, é que se tornou indispensável a criação do Estado, uma vez que, sem um poder que disciplinasse a distribuição dos bens e garantisse a ordem interna, só os mais fortes sobreviviam. Assim, a sociedade transferiu a essa instituição por ela organizada parte de seu poder de ação e de sua liberdade para que, através das leis, da aplicação da justiça e do recolhimento dos impostos, fosse garantida a ordem interna e promovido o atendimento às necessidades básicas de toda a população. O Estado, como se pode concluir, foi criado com o objetivo de regular e disciplinar as relações entre os membros de uma sociedade, tendo como missão garantir a sobrevivência e o bem-estar geral da população, sendo uma criação da própria sociedade com o intuito de servi-la. Instituto Legislativo Brasileiro, que pertence ao Senado, curso de Desenvolvimento Gerencial. Apresentação, discussão, aprovação das diretrizes orçamentárias e demais metas e prioridades para o exercício de 2021. Publicações. Convite para audiência pública dias 24 e 30 de maio e dia 7 de junho de 2020 no jornal Atenção, fixado nos quadros da Câmara e anunciado nas sessões. O projeto de lei da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, devido à pandemia do novo coronavírus que o país vem enfrentando, e para evitar aglomerações, disponibilizamos no link abaixo o projeto de lei da LDO 2021, com todos os seus anexos. Não houve audiência pública pelo Poder Executivo devido ao coronavírus,
né, que era final de abril, estava intensa, né, a pandemia e também o isolamento social. Se vocês quiserem procurar o documento no site da prefeitura, também está lá, www.candidomota.sp.gov.br, index tal -ph, e daí por conseguinte, né, para que vocês possam acessar, e também onde nós mostramos no início dessa audiência também que vocês podem acessar. Convite para audiência pública. A Câmara Municipal de Cândido Mota, Estado de São Paulo, convida a comunidade candimotense para participar da audiência pública nas fases de discussão e aprovação, que devido aos dispositivos legais de saúde e sanitários em virtude da pandemia do coronavírus, Covid-19, e em face do isolamento e distanciamento social, decide realizar a audiência da LDO 2021 em 2 etapas, por meio do dispositivo social da internet e o YouTube. Sendo realizada hoje, em 10 de junho, às 15 horas, o tutorial Vídeo de Análise da Lei de Diretriz Orçamentária. E, no dia 18, às 15 horas, será realizada uma nova audiência, respondendo às perguntas e dúvidas enviadas à Câmara Municipal, entregues no endereço da Câmara ou pelo endereço eletrônico, né, no site está aí, câmara-candidomota.sp.gov.br, ouvidoria. Vale relembrar novamente que a Câmara, nesse período de pandemia, está aberta das 9 às 15 horas. Tá? As perguntas que serão respondidas serão aquelas enviadas até o dia 17 de junho, para que nós tenhamos tempo hábil de, né, porque é uma peça de iniciativa do Executivo, né, então a gente tem que entrar em contato com eles para dirimir algumas dúvidas que talvez não conseguimos alcançar. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estadual e municipal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Isso é mais na área federal e estadual. No nosso município isso não acontece. Isso é o que está descrito, que orienta o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal e o parágrafo 2º do artigo 174 da Constituição Estadual. Metas e prioridades. Né? É necessário que nós sabemos o que é meta e prioridade para que a gente possa analisar bem essa peça. Né? Porque tem uns anexos lá que vão tratar exatamente disso. Trata-se de previsão contida na Constituição, em seu artigo 165, parágrafo 2º, como nós acabamos de ver anteriormente. Por metas devem ser entendidas unidades de medidas que venham permitir a mensuração e avaliação das ações governamentais, representadas por políticas, programas, projetos, atividades e seus respectivos detalhamentos. Imaginemos, por exemplo, que determinado município tem estabelecido como prioridades o pleno atendimento à educação infantil. Tá, então a prioridade é o atendimento à educação infantil, de forma, né, universal e plena. Para que essa prioridade venha a ser atendida, são delimitadas as ações necessárias para tanto. Né? Eu tenho a ideia, eu tenho a intenção, agora eu tenho que fazer ela se concretizar. Esta delimitação se dará sob 2 aspectos, o temporal e o material. O aspecto temporal irá definir o espaço de tempo necessário para que a prioridade possa ser satisfeita. O aspecto material definirá o que será necessário, bens e serviços, para que essa prioridade possa se concretizar. Nesse exemplo, poderíamos definir o período de 6 anos para que o município viesse a atender plenamente a demanda de matrículas em creches e pré-escolas. Da mesma forma, poderíamos definir que seriam necessárias a construção de 5 creches e de 4 pré-escolas. Essa prioridade certamente constaria do plano plurianual, já que é de médio prazo. Em nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, seriam destacadas aquilo que se pretendesse realizar, quantas escolas seriam construídas no período a que ela se refere. Teríamos aí definido a definição de 2 metas, a meta física, né,
E a financeira, a física, a construção de escola, a financeira, quanto isso custa, né? E depois, né, haverá necessidade de imobiliário de professor, de imobiliários, de professores, demais servidores e de materiais para que nossa creche e pré-escolas possam oferecer oportunidade de matrículas aos interessados. Eu vou construir, né, o aparelho público e depois de construir esse aparelho eu tenho que equipá-lo, né, e fazer ele funcionar. Então a prioridade, né, é o pleno atendimento da educação infantil. O que eu preciso para alcançar essa prioridade? Eu tenho que saber o tempo que eu vou demorar, serão 6 anos, e eu vou precisar de 5 creches e 4 escolas. Isso são as coisas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O macro objetivo, que são os programas, né, finalístico ou de apoio. Objetivo expressa o resultado a serem alcançados, e o indicador, unidade de medida. E depois ele vai se materializar em projetos, atividades ou operações. Metafísica e estimativa de custo, né? Isso aqui é a quantidade e aqui quanto vai me custar, para que eu possa saber. Isso tudo objeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias veza o PPA. Aqui nós temos a unidade executora, os programas em questões, né, gestão do ensino fundamental, reforma e ampliação de escola, manutenção de ensino fundamental, gestão do ensino infantil, manutenção do ensino infantil. Né? Sempre parte de como? Né? A programação, o modo certo é de cima para baixo, ou seja, do PPA passa pela LDO e vem para a LOA. Não ao contrário, eu tenho essa ideia da LOA sai para cá, não, falta planejamento. Né? O planejamento é fundamental na confecção das peças, né, orçamentárias. Aí nós temos, por exemplo, o exemplo do governo federal. No governo federal, os ministérios enviam, né, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda ajudam a fazer a lei e enviar o Poder Legislativo para sua aprovação e retorno e implantação. Tá? Então, como acontece aqui, as secretarias mandam tudo, né, para o órgão competente que vai lá e vai compilar para que possa ter esses anexos e as intenções, as prioridades a serem atingidas. Planejamento, né? A responsabilidade fiscal e o planejamento. Planejamento, ferramenta indispensável ao administrador público responsável. PPA, programa composto por ações. As ações têm metas para 4 anos, médio prazo. A LDO define diretrizes para elaboração e execução do orçamento. Apresenta as metas para cada ano. E a LOA é elaborada conforme diretrizes da LDO, reserva de recursos para metas do ano. Então, como a gente pode ver aqui, ó, tudo, né, desemboca do PPA. Do PPA vem para a LDO, da LDO para a LOA. Aí em cada um dos anos, esse vai ser o último ano. A partir do ano que vem, nós teremos que estar confeccionando o PPA também. Tá? Elaboração, né, esse trâmite, elaboração, implantação, monitoramento, avaliação e revisão. Né, construção da base estratégica e definições dos programas e ações. Aí você vai operacionalização do plano aprovado pelo Legislativo com recursos dos orçamentos anuais. Monitoramento, acompanha como está acontecendo, né? A execução do plano, identificação e correção de problemas. Depois a avaliação, acompanhamento dos resultados pretendidos com o PPA e do processo utilizado para alcançá-los. E a adequação do plano, que é a revisão no final, para que a gente possa estar fazendo. Então, é um processo que vai se renovando. É um organismo vivo. Né? Hoje nós temos essa situação toda da pandemia, né, que a gente tem que estar revisando tudo. E fica muito indefinido o que vem pela frente. Né? Então, é um exercício difícil hoje, a criação dessas metas. Né? Vamos aguardar para ver como que as coisas vão estar acontecendo. Então, a gente pode tomar como exemplo o PPA como a tabela do campeonato, o campeonato em si. A LDO é o que? É o regulamento, entendeu? O que regula o que vai acontecer, o que pode, o que não pode. E a LOA é o jogo em si mesmo, tá? Que acontece. Para um exemplo figurativo das peças, tá? Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Conceito: instrumento de planejamento que serve como elo entre as fases de planejamento e a fase operacional dos objetivos do governo. Né? PPA, LDO, ela é uma lei de meios, né? Ela está aqui, ela que envia aqui para
que possa acontecer. Então nós temos a fase de preparação, elaboração, né, que é a discussão, aprovação, execução e alteração. Então está aqui a LDO, né, que parte da Constituição Federal, artigo 165, Lei de Iniciativa do Poder Executivo, né, as diretrizes orçamentárias. Então é o Poder Executivo que estabelece. A grande novidade para nós nessa LDO, que não constou do ano passado da LDO, mas foi inserido, né, que é o orçamento impositivo, do qual nós vamos tratar com mais cuidado mais à frente. Ela engloba as metas e prioridades da administração pública federal, no caso nosso municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Nos resta muito pouco capital, recurso para a aplicação de despesas de capital, né? Então, muitas vezes a gente tem os convênios que são feitos com a União e os estados, onde a gente vai depois implantando e adicionando as peças conforme isso é disponibilizado. Muito pouco recurso tem sobrado para que o nosso município possa estar aplicando em capital. Dispor sobre as alterações à legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências também, que nós já falamos atrás, que não afeta a nós. Então nós temos o anexo de metas fiscais e os anexos de riscos fiscais, que faz parte do planejamento para uma boa condução da confecção, né, e da execução da LOA futuramente. Então vamos lá, a lei de responsabilidade fiscal, equilíbrio fiscal, visão intertemporal, né? Vai acontecendo. Aí eu faço o planejamento, que é o que nós estamos fazendo agora, com o PPA e com o LDO. Depois tem o monitoramento, para ver como as coisas têm encaminhado, e depois nós teremos a verificação de limites, né? Tá vendo? Então o que acontece? O anexo de metas fiscais e anexo de metas fiscais e anexo de riscos fiscais. Depois nós temos o REREL, né, que é o relatório de execução orçamentária, do qual a Câmara não executa, mas envia para consolidação junto ao Executivo. Depois nós temos o relatório de gestão fiscal, onde o Executivo pode gastar até 54% contra a receita corrente líquida e o Legislativo até 6%. Tá? O que são metas anuais? Qual o dispositivo demonstrativo de metas? Metas anuais. Instrumento de gestão que subsidia o planejamento e execução financeira. Né? Isso é para ajudar na confecção das peças. Anexo de metas anuais. Conjunto de metas anuais em valores correntes constantes relativos a receitas, despesas, resultados primários e nominal, e o montante da dívida pública para o exercício a que se refere os dois seguintes. Resultado primário indica que os níveis de gastos são compatíveis com a arrecadação. Né? Então eu tenho que saber quanto que eu ganho e quanto que eu posso gastar. Né? O que é mais importante na confecção hoje das peças é a receita. Porque se eu não souber quanto eu posso receber, eu não tenho condição de saber quanto eu vou gastar. Né? Antigamente não, se fazia até o advento da lei de responsabilidade fiscal, via-se o que se necessitava e colocava lá. E depois fazia-se o que era possível para que conseguisse o dinheiro. Muitas vezes até através de endividamento. Né? Então foi uma coisa que a lei de responsabilidade fiscal ajudou muito para que você não só não constituísse dívida, o que nesse momento vai ser difícil, né? Nós estamos atravessando, como também você tivesse recurso para diminuir o seu estoque de dívida. Resultado nominal indica o volume de recursos que o governo terá que buscar junto ao mercado interno e externo para financiamento de suas despesas. O que é resultado primário e o que é resultado nominal? Vale dizer, enquanto o resultado nominal é a diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, o resultado primário delas retira o conteúdo relativo à dívida recebido ou pago pela entidade pública.
Um dos intuitos marcantes da lei fiscal é fazer com que o superávit primário abata a dívida pública. Riscos fiscais. Orçamentário, como está ali embaixo em vermelho, frustrações de arrecadação. Né? E contingentes, demandas judiciais. Realização, então, orçamentários, realização das ações previstas no programa de trabalho que venham impactar negativamente as contas públicas. Contingentes, obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência de um ou mais eventos futuros, que não estão sob o controle da entidade. Né? Aí ele vai ter, então, ações previstas impactam negativamente, frustração de arrecadação, obrigações presentes e eventos futuros, demandas judiciais, né, que possam ter contra o poder público. Então, frustração de receita, dívida em processo de reconhecimento, restituição de tributos a maior, assistências diversas, assunção de passivos, discrepância de projetos, avais e garantias concedidas, demandas judiciais, né? Exemplo, a taxa do bombeiro, que foi revogada, que diz que o município não poderia cobrar, que somente o Estado pode, né? Então foi suspensa. Tá? Então aqui também temos também um quadro onde pode mostrar, né, o período de envio e de devolução. Né? Você tem o envio aqui, ó, do PPA, conforme a lei orgânica, até o dia 30/8. Né? E ela tem que ser devolvida para a sanção até quando? Né? Até o encerramento da sessão legislativa, ou seja, até dezembro, final de dezembro. A LDO ela tem que vir até 8 meses antes do encerramento, ou seja, abril, porque você conta de trás para frente. Né? E tem que ser devolvida até o final de junho. Tá? E com relação à lei orçamentária anual, segundo a lei orgânica do município, ela tem que vir até o mês de... Aqui na realidade seria setembro, tá? Setembro e devolvida até o final do ano também. Então, até o dia 30/4, entrega do projeto da LDO à Câmara de Vereadores. Devolução para a Câmara até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, que, como eu falei com vocês, é até 30 de junho. Então aqui é a Lei de Responsabilidade Fiscal e seu artigo 4. Nós falamos da Constituição, aqui a gente vai falar mais sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe também sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivado nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2º desse artigo, no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. Frustração de receita. Frustrou a receita, eu tenho que fazer contingenciamento. Tá? E limitar os empenhos. Na letra E, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financeiros com recursos dos orçamentos. Na letra F, demais condições e exigências para a transferência de recursos às entidades públicas e privadas. Depois eu vou mostrar onde está cada um desses itens dentro da Lei de Diretriz Orçamentária para 2021. Parágrafo 1º, integra o projeto de lei de diretriz orçamentária, anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidos metas anuais em valores correntes e constantes relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, né, que é o estoque da dívida, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Né. O anexo conterá ainda a avaliação do cumprimento, no seu parágrafo 2º, a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Eu tenho que saber como aconteceu tudo, então isso vai ser muito importante, porque quando a gente estiver fazendo as outras peças, vai ter que ter a avaliação do ano de 2020 e o ano de 2021, para saber se qual a retomada, o que está acontecendo. Tá? Demonstrativo no segundo, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo, que justifica os resultados pretendidos, comparando-os com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, evidenciando a
consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Entendeu? Então isso é muito importante, memória e metodologia de cálculo. Eu tenho que justificar, apresentar isso ao tribunal, é avaliado, porque eu não posso pegar um número aleatório, né, só para que eu possa dizer que eu vou fazer um monte de coisa e não ter o recurso, né, que seria aquele caso que nós falamos, da receita suficiente para executar tudo isso. Então o que acontece? A lei de responsabilidade fiscal está normatizando tudo isso para que seja mensurado e aconteça na lei orçamentária anual. Ela é a lei de meios. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Um ativo só pode gerar outro ou pagar alguma despesa junto ao Instituto de Previdência. Fora disso, não pode. Avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que foi a reforma previdenciária, né? A dos servidores públicos ainda tem que ser uma emenda, né, que vai também regulamentar melhor essa situação toda, tá? Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza autorial. Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Muitas vezes você vai e cria igual aqueles aparelhos todos que nós falamos, as escolas, mas você precisa colocar alguma coisa lá dentro. Você tem que colocar materiais e pessoas para que ele possa funcionar. E às vezes eu não tenho condições de arcar com essas despesas obrigatórias de caráter continuado. Entendeu? Sem que a minha receita aumente ou que eu minimize alguma despesa. Parágrafo 3º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexos de riscos fiscais, onde serão avaliados passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. O que tem hoje é improvável que consiga suportar o que está por vir, né? Mas a gente tem que deixar alguma coisa lá e aguardar. Né? Aqui vai ter que fazer o quê? Contingenciamento de despesa caso a receita frustre. Parágrafo 4º. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará do município em anexo específico os objetivos da política monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. LDO, a obrigatoriedade de conter as metas fiscais. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidos metas anuais em valores correntes e constantes, relativos às receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida, para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. O artigo 4º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inobservância constitui infração administrativa contra as leis de finança pública. Penalidade, multa de 30% dos vencimentos. Lá está o artigo 5º, inciso 2º, parágrafo 1º da Lei Fiscal número 10.028, de 19/10/2000. Então, quer dizer o quê? E ainda se responde civilmente também. Tá? Das demais exigências da LDO, aí aqui estão elencadas todas as outras exigências, tá? Conforme a Constituição Federal, como a gente pode ver aqui, que é a dispor sobre alterações da legislação tributária, despesas com pessoais. Ó para você ver com o pessoal, quanta gente, né? O artigo 169, não pode ter criação de emprego ou alteração de estrutura, de carreira, admissão contra o pessoal. Agora, deve ter autorização específica na LDO. Se não tiver, não pode ser feito. Forma de utilização e montante de reserva de contingência, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós acabamos de falar. Dispor sobre as despesas consideradas irrelevantes, está aqui, a gente vai olhar isso também na lei. Dispor sobre percentual de gasto de pessoal por poder e órgão mínimo estabelecido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 54 do Poder Executivo e 6% do Poder Legislativo, onde hoje nós gastamos 2%, a Câmara Municipal gasta só 2%, e a Prefeitura também tem uma sobra boa ainda, em torno de 49%, tá? 48% hoje. Mas com essa queda de arrecadação, o que acontece? A arrecadação cai e a despesa continua fixa, a despesa com o pessoal. Então esse percentual aumenta.
Tá? Dispor sobre a contratação de hora extra quando no limite prudencial. Tá vendo? É uma alternativa quando acontecem essas coisas. Tem que cortar algumas despesas com o pessoal. Inclusão de novos projetos após adequamento atendidos em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio. Eu não posso começar uma coisa sem terminar outra, a menos que seja convênio. Mas se eu começar uma obra, eu não posso parar e começar outra enquanto eu não terminar aquela com recursos próprios do município. Autorização para o custeio de despesas de competência em outro ente da federação. Lei de diretriz orçamentária, então aqui é uma análise dela. Minimamente deve estar presente na diretrizes, segundo o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, metas e prioridades para o exercício. Aqui é detalhada a parcela do PPA que será realizada no ano vindouro. Esse teor faz da LDO uma ponte entre a PPA e a LDO. Isso consta, tá, no projeto de lei do artigo 1º ao 3º, onde estão os anexos, segundo o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Orientação para a elaboração do orçamento-programa, artigo 6º ao 16º, despesas condicionais no artigo 25, 15% na saúde, que é gasto muito mais, e 25% na educação. Isso é obrigatório, tem que gastar esses valores no mínimo. Quais setores contarão com mais verbas ou terão prioridade? Tá? No parágrafo 3º do artigo 13º. Nisso, quanto caberá ao Legislativo, parágrafo único, artigo 2º e artigo 10º, em consonância com a Emenda Constitucional 58 de 2009, que altera o artigo 29A em 7% até 100 mil habitantes. No caso da Câmara Municipal, fica em torno de 3,5% a 4%, ou seja, quase que a metade do valor que poderia ser gasto, né? Qual o percentual para abertura por decreto? Isso aí não consta, vai constar na lei orçamentária, é só uma orientação. Pretende, para o exercício, elevar a líquida dos tributos, instituir e corrigir valores venais? Onde está isso? Está no parágrafo 2º do artigo 7º e no artigo 25º, tá? A administração pretende criar e prover cargos, como nós vimos anteriormente, né? Aí depois tem o artigo, né, despesas com pessoais, o artigo 17º e o 18º. H. Conceder aumento ao funcionalismo e à situação de carreira. Vai ser difícil isso acontecer, até porque, segundo um ato feito pelo governo federal, né, que é uma ajuda aos estados e ao Distrito Federal, é que não haja aumento durante o ano de 2020 e do ano de 2021. Né, isso para tentar minimizar essa despesa. Critérios para contingenciamento de dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados orçamentários pretendidos. O artigo 13º fala a respeito disso. Não tem dinheiro, não tem como gastar. Tem que ter contingenciamento. Regras para avaliar a eficiência das ações desenvolvidas. Tá? O artigo 24º, a instituição do controle interno, tanto aqui no Legislativo quanto no Executivo. Condições para ajuda financeira, subvencionar instituições privadas, né? Destinada a repasse, meta, atendimento. Então, muitas vezes a gente tem alguns parceiros do poder, no caso não do legislativo, que ele não pode fazer isso, mas do executivo. Né? Isso aí consta do artigo 22º e 23º, que às vezes eles executam um serviço dado ao voluntariado num preço mais baixo do que se o Poder Executivo fosse fazer. Condições e exigências para dever recurso para ente da administração indireta. Não acontece aqui também não. É como se a gente tivesse que mandar dinheiro para o SAI. O SAI consegue se manter tranquilamente. Autorização para o município auxiliar o custo de despesa própria do Estado e da União. Tá? Gasto de operação do quartel, da Polícia Militar, do tiro de guerra, do cartório eleitoral, da delegacia de polícia, do fórum, dentre outros, né, que às vezes tem essa necessidade, e se não constar da lei de orçamentária, não pode. Isso está no artigo 9º do projeto de lei. Critério para início de novos projetos após adequado atendimento dos que em andamento estão. Né? E onde está isso aqui? Isso está no parágrafo 7º. E 8º do artigo 7º. Então, não posso começar nenhuma obra pública com dinheiro próprio do município sem antes determinado anterior. Critérios para poder executar e estabelecer a programação financeira mensal para todo o município, nele incluído a Câmara.
né? Para manter o equilíbrio da receita e despesa, preciso saber quanto eu vou gastar e quanto eu vou ter, né? Muitas vezes alguns gastos são transferidos para depois de maio, porque aí entra o IPTU, você tem né, uma entrada boa de recursos para que você possa honrar com seus compromissos. Então isso tudo é planejamento. Percentual da receita corrente líquida que será retido na peça enquanto reserva de contingências, né, que é o anexo de riscos fiscais, está no artigo 8º, e tem um anexo próprio. Despesa tida como irrelevante. Hoje em dia, 17.200 e 33.000. Um para serviço, outro para obras, que está ligado à lei de licitações, tá? Que é o valor que dispensa a licitação. Anexo de metas fiscais, riscos fiscais e outros, tá? Do artigo 3º ao 5º, e anexos enviados, conforme nós podemos ver lá na página da Câmara. A emenda à Lei Orgânica número 31/2018, de 19/11/2018, acrescenta dispositivos na Lei Orgânica do município de Cândido Mota para instruir o orçamento impositivo, né? Então foi em 2018, finalzinho, tivemos que nos adaptar a toda essa situação. 2018 não constou, aí foi constar só em 2019, e também houve remanejamento dado o problema do coronavírus também. Quem tem acompanhado as sessões da Câmara pelo YouTube deve ter ouvido falar, né? Deve estar a par do acontecido. Mas já no artigo 27 desse ano já vai constar, tá? Desse novo projeto de lei. Então, conteúdos da lei de responsabilidade fiscal, nós já passamos todos eles, mas só, né, pontuando e reforçando critérios para limitação de empenho, artigo 4º e 9º, conforme, né, frustração de receita, a transferência de recursos a entidades, que tem a lei 13.019 de 2014, que é o marco regulatório das organizações sociais civis, que é feito através de chamamento. Alguns serviços são feitos chamamento para ver quem tem o menor custo para o município, para que possa atender uma necessidade que o próprio município deveria fazer, mas, né, acaba, vamos dizer assim, delegando, né, de forma vigiada e acompanhada para essas organizações. Reserva de contingência, o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é muito importante para nós. Então, isso aqui é um dos anexos, tá? Nesse anexo você pode ver o seguinte: a gente tem, vamos pegar aquela para a primária, que são 100 as receitas financeiras e as despesas financeiras. Então, a receita primária é de R$ 115.794,300, né? R$ 115.794,300. Ah, meu Deus do céu. Perdoa. R$ 115.794.300, menos as despesas primárias, que são de R$ 115.831.800. Uma menos a outra nos dá um saldo de quanto? Você pode ver que dá um saldo até negativo. Quando eu tiro as receitas, eu não consigo equilibrar isso, tá? O que é isso? Isso aqui é o dinheiro que eu teria para estar quitando as minhas despesas. Acaba que são valores pequenos, né? Aqui o que é resultado nominal? É quanto eu tenho de dívida, entendeu? É o resultado nominal, como eu estou administrando a minha dívida. Aqui eu começo a diminuir ela, tá vendo? E essa é a ideia, tá? Ela contém 28 artigos, os anexos 5 e 6, que são anexos de metas e prioridades, tem o anexo de metas fiscais com 9 demonstrativos, e os riscos fiscais, né? Que prevê a reserva de contingência aqui também. O fiscal, capacidade do governo de honrar seus compromissos, resultado primário e nominal, como nós já podemos ver ali atrás, tá? Aí nós temos o demonstrativo de riscos fiscais, tá? Que aí a gente vai olhar aqui, ó, demonstrativo de riscos fiscais, sentenças judiciais, aí tem a reserva de contingência, vai ter quantos? 700 mil lá para honrar com essas questões de sentenças judiciais que possam aparecer. Algumas já estão estabelecidas e já estão orçadas. Outras podem aparecer e a gente não tem essa previsão. Queda da arrecadação, que pode acontecer, tomara a Deus que não aconteça, né, de forma muito drástica, porque quem sofre é a população. Tá? Aí o que acontece? Fica essa contingência, para me jogar em algum lugar que eu possa socorrer. Tá? Projeto de Lei 2.741, de 30 de abril de 2001. Põe sob as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual do Exercício Financeiro de 2021 e da outras providências,
Então está aqui, está o caput, as disposições. Esta lei atende aos dispositivos, aí conforme nós já vimos lá atrás. Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica e tudo mais, né? E a lei complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O seu item A, diretrizes para elaboração e execução do orçamento do município, sua estrutura e organização, eventuais alterações, equilíbrio entre receitas e despesas, critério de forma de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custo e avaliação dos resultados, condições e exigências para transferência de recursos a entidades privadas, disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais e disposições gerais das metas e prioridades. As metas, fim da administração pública para o exercício constam nos anexos 5 e 6 que integram essa lei. O capítulo 3º, das despesas fiscais, passivas, contingentes e outros riscos. Né? O artigo 4º, as metas de resultados fiscais do município para o exercício 2021, né? Apresentados os demonstrativos das metas que integram essa lei, encontram-se desdobrados nos seguintes demonstrativos de tabela. Aí aqui vamos falar de cada um dos demonstrativos, tá? Demonstrativos das receitas e despesa previdenciária do regime próprio de previdência correspondente aos exercícios 2017, 18 e 19 para nortear, né? E demonstra também a projeção atuarial para o regime próprio de previdência dos servidores, plano previdenciário e plano financeiro. Os anexos com os valores correntes e constantes para o período de 2018 a 2023 foram apurados em decorrência dos dois últimos índices de IPCA e IBGE, de 3,86%, e a memória de cálculo que nós falamos, tá? E 4,31%, respectivamente, de 2018 e 2009. Os exercícios seguintes foram estimados pelo Banco Central em 3,4% para 2020 e vai subsequentemente falando dos percentuais até 2023, 3,5%. Que a gente não pode afirmar isso hoje porque a situação do país é imprevisível, né? O PIB do exercício de 2017, o valor apurado pelo IBGE foi de 5.665.990 reais. Tá? Para 2021, não evoluiu muito não. Você vai ver que é 1.072.151.000 reais. Tá? E, subsequentemente, integra esta lei os anexos de riscos fiscais, conforme nós vimos que é obrigatório, demonstra os valores dos riscos que poderão ocorrer no exercício 2021, assim como as providências que deverão ser tomadas pela administração, objetivando a cobertura dos riscos para não afetar as contas públicas. E aqui nós estamos já no capítulo 4º, na seção 1, que fala da elaboração da proposta orçamentária, que é previsão constitucional. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá o poder legislativo, executivo, seus fundos e entidades de administração indireta, que no nosso caso é o SAI, onde os objetivos e metas da administração pública, depois de avaliados em audiência pública, que nós estamos fazendo agora, serão inseridos na proposta orçamentária e terão as ações voltadas. O artigo 7º, projeto de lei orçamentária anual, LOA, será elaborado em conformidade com as diretrizes com essa lei e os outros dispositivos legais. Constará da proposta orçamentária da administração direta e indireta reserva de contingência de no mínimo 0,30, né, da receita corrente líquida do município, que será utilizada para o atendimento de passivos contingentes, outros riscos eventuais fiscais imprevistos e abertura de créditos. Foi o que nós vimos lá na queda de arrecadação, nos contingentes, e aqui riscos, alguma demanda judicial que possa aparecer. No parágrafo 1º, ele fala, né, daquilo que a gente falou, que é uma novidade para nós aqui, que é da emenda impositiva. O valor correspondente à emenda parlamentares, as emendas parlamentares dos vereadores do município, será incluída na reserva de contingência. Né? Então a gente vai ter um valor maior na reserva, porque vai também estar esse valor que nós vamos poder estar vendo um pouquinho mais para frente. A proposta orçamentária do Poder Legislativo não poderá ser fixada com percentual acima de 7%. Está relativo, mas aquilo que eu já falei para vocês. Algumas receitas próprias para que isso seja apurado. A Câmara normalmente não pede mais
deve ser os 3,5%, 4%. Não gastando, não, pode até um pouco mais, 4 é alguma coisinha não gastando de mais do que 3,5%, de 3,5% a 4%. Da execução orçamentária, o equilíbrio entre receitas e despesas será feito através de rigoroso controle, onde será autorizada a realização de despesas nos limites da receita. Entendeu? Então o fundamental é a receita. Caiu a receita, nós temos que parar as despesas. Né? Limitação de empenho da movimentação financeira será dominada em função do valor estimado da flutuação de receita, que será fixado por decreto pelo Poder Executivo. Nesse caso, tem que fazer alguma alteração no caso da flutuação de metas de arrecadação. Tá? Então, aqui norteia. Então, são as regras que falam o que nós devemos fazer caso aconteça alguma coisa. Capítulo 6 das disposições gerais e finais. O artigo 22º, a concessão de subvenção sociais a instituições privadas que prestam serviço nas áreas de saúde, assistência social e educação, será calculado com base em unidade de serviços prestados, apresentação detalhada do programa de trabalho, obedecidos padrões mínimos de eficiência e a legislação pertinente também, viu? Artigo 23º, a concessão de contribuições a instituições privadas, consórcios, associações, entidades esportivas, clubes, comissões, estará subordinada a razões de interesse público e destinar-se-ão exclusivamente a entidades sem fins lucrativos. Tá? Isso é fundamental. Graças a Deus, Cândido Mota é assistida por entidades muito valorosas e que fazem um trabalho maravilhoso. O artigo 25º, todo projeto de lei a ser enviado pelo Executivo versando sobre concessão de anistia, remissão, submissão, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado, além de atender o dispositivo no artigo 14º da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento das obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município, que não afetará as metas de resultado nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especialmente educação, saúde e assistência social. Antigamente você dava um benefício a um segmento da sociedade, mas você não pode fazer isso se você não tiver alguma compensação. Ou seja, eu não posso dar nenhum benefício de redução de impostos sem tirar uma despesa. Entendeu? Isso é proibido. Então, o artigo 26º, que trata das emendas impositivas. Na aprovação das emendas individuais impositivas ao orçamento, o Poder Legislativo atenderá a compatibilidade com os planos municipais e os projetos enunciados no anexo de metas e prioridades dessa lei. Tem que estar em compatibilidade entre as peças. Você pode pegar um programa que já existe, ou no caso de criação, tem que ser feito por lei específica. O limite de 1,2 equivale ao valor de R$ 1.190.052 da receita corrente líquida que nós falamos atrás. Aqui do nosso município é de R$ 99.171.702,77. No mínimo 50% do valor das emendas de cada vereador deverá estar vinculado a financiamento das ações e serviços da saúde. Tá? Então, metade dos valores. Então, nós temos aqui o valor total dividido por 9 vereadores. Cada vereador tem o direito de 132.228, regulamentado na Lei de Diretriz Orçamentária, que dividido por 2, pois metade é da saúde e outra metade ele pode dispor como ele achar conveniente. O corte das ações proposta pelo Executivo não poderá comprometer programas essenciais do município, que não vai acontecer porque já tem a reserva. Isso aqui vai para a reserva de contingência, lá como nós falamos. Nas emendas impositivas, as despesas estarão identificadas segundo a codificação apresentada. Isso é um aspecto técnico que não vai agregar muito informações para vocês. As emendas parlamentares individuais dos vereadores advirão da fonte de recurso. Procede a mesma coisa, tá? E aqui nós temos o orçamento da Câmara Municipal. Aqui vocês podem ver por programa. Tá? Tem os programas aqui, administração da dívida ativa, administração e planejamento governamental, processo legislativo, tá? Alimentação do trabalhador. Podemos ver aqui qual é a evolução,
que houve no planejamento. E aqui a gente continua a complementação de aposentadoria, e aqui a gente também tem o aporte do déficit estatorial do regime próprio de previdência, para que o Instituto não seja deficitário, a gente destina um determinado recurso, tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo, né, porque senão ele ficaria deficitário. Mas nós podemos ver que dos 3.018.000 reais, frente aos 2.947 milhões do ano de 2020, houve um aumento apenas de 71 mil, tá? Ou seja, a Câmara, sabendo já de tudo isso que está por vir, ela diminuiu, tá? Você pode ver que houve um aumento de 2,41, né, de aumento de despesa da Câmara, tá? Só que isso tudo implica em uma outras situações, né? A gente tem que economizar, mas o valor da folha de pagamento é fixo, né? E a gente não pode gastar mais que 70%, segundo o artigo 29 da Constituição Federal. Nesses moldes, hoje, nós estaremos gastando 62,29, tá? A questão da fixação do valor do subsídio dos vereadores ainda não está definida, está em andamento. Depois nós temos também a receita tributária ampliada, que também não pode passar daqueles 7%, aqui a gente está fazendo só sobreestimada, tá? Então, quando foi previsto 4,26, 4,50, 4,84, 4,68, mas sempre fica abaixo, viu? Normalmente ela fica abaixo desses valores. Por exemplo, aqui tem o Tribunal de Contas, aqui está o número do processo, que avaliou. Nós mantivemos, né, a receita tributária ampliada no mesmo valor da última que nós temos recebido, e o valor ficou em 3,69 o gasto da Câmara Municipal. Aqui estão os demonstrativos para que vocês possam ver e poder analisar, ter um conhecimento, uma familiaridade, né? E aquilo que eu falei para vocês, né, dos valores anteriores aqui, ó, tá vendo? Do 3.018.000 para os 2.947.000, tá? De um para o outro, e que vocês podem ver, tá, apresentado. Ultrapassadas as questões de ordem legal e considerando a finalidade da LDO de destacar a programação plurianual, as prioridades e metas a serem executadas em cada orçamento anual, a administração deve revestir-se de todo cuidado com a elaboração desse projeto de lei, porque além de representar uma fatia do plano plurianual, trata-se do principal instrumento de planejamento, conforme se pode depender das disposições contidas na LRF. E é importante que se diga que a Lei de Diretrizes Orçamentárias será objeto de rigorosa fiscalização. Para efeito de fiscalização e controle das metas fiscais, o exercício deverá prestar contas a cada quadrimestre, maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Câmara. Isso acontece rigorosamente. Temos também o projeto Aldesp, Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos, ou seja, a gente envia pacotes com informações regularmente ao Tribunal de Contas, que faz suas avaliações para ver se a Câmara, o poder em si, né, o poder legislativo, o poder executivo está cumprindo o que foi programado. Tá? Com a implantação do programa Aldesp do Tribunal de Contas de São Paulo, o controle tende a se aperfeiçoar com o objetivo de uma maior eficiência e eficácia na gestão dos recursos públicos. Aí nós vemos o seguinte: é enviado os processos de licitações de contratos, os dados pessoais, os dados contábeis, os auxílios e subvenções. O que acontece com isso? Uma vez que ele está aqui, eles fazem o acompanhamento da gestão fiscal pelo Tribunal de Contas. Se você quiser consultar no site do Tribunal, você vai achar também informações pertinentes aos órgãos, tá? Aos órgãos públicos, e o acompanhamento dos atos da administração também, que é feito o feedback, né? O retorno, quando alguma coisa está fora de contexto. Sabedoria 11:20, Deus dispõe tudo com medida, quantidade e peso. Daí a ciência ter conseguido tanto êxito por crer que vivemos num universo ordenado. É tudo matemático ordenado de acordo com os padrões, por isso Santo Agostinho já afirmava: Deus é um grande geometra. Fernando Nascimento. O controle social é peça fundamental para que se possa realmente criar a tão desejada promoção social. O Departamento de Contabilidade efetuamos na pessoa do servidor custódio, que sou eu, né? E a gente está aqui à disposição para vocês, né? Como nós falamos, para vocês entrarem em contato. O telefone da Câmara é 018 3341
1300-6400. Né? Vocês podem entrar em contato ou também estar acessando, né, a página da Câmara, onde vocês vão poder tirar suas dúvidas, tá? E pesquisar todo o material. A gente deseja um bom final de noite, um bom feriado, né? E estamos à disposição de vocês.